galera da Subclass Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. O que não te desafia, não te transforma. E hoje estou com um cara sensacional e vamos falar sobre gestão familiar, expansão e gerenciamento de categorias. Olha só, ele é advisor de redes varejistas familiares, tem uma empresa de consultoria para o varejo e uma empresa de treinamentos online. É especialista em estruturação, estratégias e expansão saudáveis de empresa varejista. Seja muito bem-vindo, Demétrio Magnani. Opa, Luciano, super obrigado. Luciano, putz, você cada dia me surpreende mais. E você, além de um empresário super competente, vou te falar, viu? Aquilo que eu brinquei com você aqui enquanto a gente estava no aquecimento, você poderia ser um tremendo radialista. Porque você tem uma energia que é impressionante. E é essa energia que você coloca, na verdade, nos negócios, né? Não é à toa que aquilo que você conduz como empresário é um sucesso, né? A gente vê a VR no Nordeste, ela é simplesmente um absurdo, né? E a VR no Brasil é um absurdo, né? Então eu queria em primeiro lugar te agradecer por você estar me convidando, né, para participar de um projeto como esse Subclass, que é um projeto super sério, né? Um projeto que sinceramente me deixa muito feliz em estar participando, né? Um projeto que se propõe a levar conhecimento para o varejo e não poderia vir de uma outra empresa, né, como a empresa de vocês, né, que é uma empresa que tem um compromisso enorme com o varejo. E, modéstia à parte, a minha empresa também tem um compromisso enorme com o varejo. Então, fico muito feliz com a junção dessas forças, entendeu? Então, obrigado. E você falou uma coisa muito importante no início, né? Aquilo que não te desafia, né, não te qualifica para outras coisas, né? Perfeito, não te transforma. Não te transforma. E isso é uma grande verdade. E isso é o que nos move, né? O empresário que não busca, né, sair constantemente da zona de conforto, né, ele não vai para frente, né? E muitas vezes o empresário, ele é um ser isolado, é um ser sozinho. Eu sou empresário, você é empresário, e muitas vezes a gente se vê na nossa sala, né? A gente não deve estar na nossa sala, mas em alguns momentos a gente está na nossa sala, né? E a gente está sozinho numa tomada de decisão, sem ter com quem compartilhar aquela decisão. E isso é uma armadilha, né? Então, a gente tem que estar se desafiando o momento todo, a todo momento, né? Então, vamos lá, vamos conversar. Acho que eu espero ter muita coisa e acho que tenho muita coisa para falar com essas pessoas do varejo, porque, olha, vou falar uma coisinha para vocês que estão me olhando daí. Eu amo o varejo. Eu tenho 34 anos, né, de serviços prestados ao varejo. E tenho 34 anos que eu venho aprendendo muito com vocês. Vamos lá, Luciano. Legal. Com certeza, esse convite, né, de trazer você para cá, para participar desse podcast, participar das aulas da Subclass, é justamente por essa experiência, por esse know-how, por essa vivência que você tem no varejo e com certeza vai poder contribuir com muita gente. A Subclass, ela nasceu, cara, com um propósito verdadeiro de transformar, de ajudar o varejista, porque não é fácil, você colocou muito bem, às vezes ele está lá sozinho numa tomada de decisão, muitas vezes falta o conhecimento, muitas vezes falta a experiência, ou muitas vezes falta algum insight que você assistindo uma aula, você consumindo conteúdos, né? Hoje a internet possibilita muito isso. Verdade. Faz a diferença na vida do cara. A gente teve essa ideia da Subclass quando recebi uma ligação de um lojista. Ele não é cliente, não era nosso cliente. Ele ligou para mim e falou: Luciano, estou fechando a loja. Ele ligou triste, né? A gente criou uma amizade e tal. Falou: tô fechando minha loja porque abriu um concorrente do lado e eu não sei como lidar com ele. Olha só isso, Demétrio. Cara, aquilo lá me chocou. Ele não tinha recursos, né, emocionais nem estratégicos ali para lidar com um concorrente e resolveu fechar a loja. E eu fiquei reflexivo pra caramba naquele dia. Falei, cara, quantos mais lojistas estão passando por isso nesse momento? E o que a gente pode fazer para ajudá-los? Foi aí que nasceu a Subclass, com esse propósito da gente entregar conteúdos, entregar a educação, né, varejista para ajudar eles a crescerem cada vez mais. E olha que legal o que você falou, e realmente eu vejo propósito nisso.
Porque quem despertou esse propósito em você foi um lojista que, inclusive, não era seu cliente. Não. Né? E eu vejo claramente aí um propósito, entendeu? Nisso. Que bacana, que legal. Tô junto com você nesse propósito. Bora lá. Vamos movimentar, vamos transformar esse varejo. Vamos lá. E Demétrio, eu gosto de começar o podcast conhecendo as pessoas. Eu acho que a vida, as experiências, carrega, né, traz consigo aí muita coisa, muitos insights. Então, quem é o Demétrio? Pô, cara, tá legal. Bom, Demétrio, hoje ele tem 56... Vou fazer agora, dia 14 de agosto. Olha aí, que legal. Parabéns adiantado já. Legal, obrigado. Né? Vou fazer aniversário, vou completar 56 anos. Legal. Então, logo eu estou fazendo, inclusive, 35 anos de varejo. Na verdade, comecei a minha carreira antes, mas eu sou pai de 2 lindas meninas. Ludmila e Melissa, sou casado com a Luciana, meu segundo casamento. Eu tenho 35 anos de varejo, amo varejo. Comecei antes a minha carreira. Comecei como auditor numa empresa chamada PricewaterhouseCoopers. Eu era auditor, auditava as empresas, mas foi muito importante, porque essa empresa me deu uma formação fabulosa. Até que teve um dia que surgiu uma oportunidade para mim, muito bacana, e eu fui parar no Pão de Açúcar. Foi bárbaro isso para mim. Eu fui trabalhar no Pão de Açúcar, em 1988, 87, por aí. Eu fui trabalhar no Pão de Açúcar. Comecei lá, desde gerenciava a loja lá, mas tirei café também em lanchonete, comecei tirando café também, aí depois gerenciei loja, depois eu comecei a trabalhar nas áreas de novos negócios, depois eu fui para 7-Eleven, que eram lojas de conveniência que estavam chegando no Brasil. Aí tive a oportunidade lá de ser responsável, depois de 3 anos na 7-Eleven, ser responsável por 14 lojas. Aí surgiu um negócio que transformou... A primeira coisa que transformou a minha vida no varejo foi a entrada no Pão de Açúcar. Foi muito bacana. Porque o Pão de Açúcar, Luciano, até hoje, é uma empresa forte do ponto de vista de planejamento estratégico. Eles conduziam, melhor ainda, mas as questões relacionadas à gestão de formatos, principalmente na época do Abílio, muito bem. Era muito bem definido. Eu vivi muito Pão de Açúcar na época em que começou a surgir o Pão de Açúcar 24 horas, Pão de Açúcar especial, que deu origem a essa série de lojas do Pão de Açúcar de hoje. Aí eu recebi um convite que foi o segundo momento, segunda transformação minha no varejo, que foi surpreendente para mim. Eu recebi um convite de um cara chamado João Carlos Paes Mendonça. Você conhece, né? Esse é grande. Esse é grande, cara. Foi muito surpreendente para mim. Eu era formado em administração na PUC e tinha o SEAG na GV em marketing. E João Carlos Paes Mendonça, ele estava procurando... João Carlos Paes Mendonça, ele era presidente da Abras na época. Ele era presidente do Bom Preço, que é uma empresa de ponta. Uma empresa nordestina de ponto, cara, fera. E ele era o presidente da empresa e ele estava querendo estruturar a área de marketing. E ele queria, na área de marketing dele, um cara que fosse implantar a área de marcas próprias e o clube de fidelização. E ele queria uma pessoa que fosse implantar promoções e merchandising. Só que essa pessoa que fosse implantar promoções... Ele queria 2 jovens. Eu tinha 27 anos de idade. E essa pessoa que fosse implantar promoções e merchandising lá tinha que ser uma pessoa com uma pegada muito forte no ponto de venda. E aí o que acontece? Ele pegou... buscar um jovem, na época, em São Paulo, que vivia a loja,
gerenciou loja 24 horas, vivia muito loja. Tinha 15 lojas na época e fez a proposta. E lá fui eu, com o maior prazer do mundo, cheguei em Recife no dia 1º de setembro, aos 30 minutos, olha só que loucura, aos 30 minutos do dia 1º de setembro de 1994. Lembro até hoje a minha mala chegando no aeroporto lá dos Guararapes. Peguei Sim. a minha mala e falei, aqui é o meu lugar. Que legal. Tô entrando nos detalhes, porque foi uma coisa muito importante para mim. Foi marcante. Aqui é o meu lugar, né? Que eu vou fazer um belo de um trabalho. Vou fazer acontecer. Cheguei lá muito comprometido em fazer um bom trabalho por aquela empresa, que é o Bom Preço, né? De João Carlos Paes Mendonça. Que era o Bom Preço de João Carlos Paes Mendonça. Hoje a marca Bom Preço é do Carrefour. Cheguei lá, adorei aquela empresa familiar fabulosa. Nossa, João Carlos, Reginaldo, Eduardo Paes Mendonça, toda aquela família maravilhosa, João Lins, Walter Maciel, pessoas maravilhosas. Né? Legal. E aí comecei meu trabalho de merchandising lá, comecei por merchandising, né? E aí a gente definiu planograma. A gente tinha na época, acho que umas 80 lojas, o Bom Preço na época, quando eu cheguei, imaginando isso. A gente operava... E era só Nordeste, né? Sim, na minha época já era só Nordeste. Uhum. Já não tinha as operações em São Paulo. A gente operava, na minha época, de Sergipe até o Rio Grande do Norte. Depois entraram as operações do Maranhão, depois as operações da Bahia. Então, a gente pegava... A primeira coisa que eu lembro que eu fiz foi definir todos os planogramas qualitativos de todas as 80 lojas espalhadas pelo Nordeste. Mas é claro que isso não era um trabalho só da área de merchandising, era um trabalho da área de merchandising, que a área de merchandising liderava junto com operações. Então a gente fez um trabalho, a gente criou um manual, né, de planogramas para as 80 lojas. Depois a gente fez um trabalho muito legal de layoutização. Depois a gente entrou num trabalho muito bacana de layoutização e departamentalização das novas lojas, criação de ambientação dessas lojas. Aí depois, eu lembro... depois um trabalho muito forte de sinalização. Aí o Bom Preço sempre foi uma empresa de ponta. O Bom Preço legal. É demais. Aí eu lembro que na década de 90, né, no final da década de 90, meados da década de 90, nos Estados Unidos começa a surgir, né, o gerenciamento por categorias, né, lá em Chicago. E aí João Carlos Paes Mendonça, ele surge dentro de um guarda-chuva chamado ECR. E aí, o que seria o ECR? Resposta eficiente para o consumidor. Legal. Tá? Aí João Carlos Paes Mendonça, ele surge junto muito... A Andersen, uma empresa de consultoria que existia na época. A Andersen Consulting, que depois mudou de nome e tal, ela liderava junto com alguns outros varejistas não, com alguns outros nomes de ponta, né? E aí o que acontece? Aí João Carlos Paes Mendonça, junto com alguns executivos, eu era um dos executivos, ele falava, vamos fazer o seguinte, vamos beber dessa água. Olha que legal. Aí fomos para os Estados Unidos. Ele sempre teve muito à frente do tempo, né? Ele sempre teve muito conectado com o varejo e querer estar um passo à frente dos outros varejistas. Super. Cartão Bom Clube, o Hipercard, né? Então, essa é uma sorte, né? As pessoas falam que não existe sorte, existe trabalho, tudo bem, eu respeito, né? Respeito, eu trabalhei sempre muito na minha vida, continuo trabalhando e vou trabalhar até morrer. Essa é uma coisa minha, nunca vou me aposentar, né? Mas... tem um pouquinho de sorte, né? Eu acho que... Eu, pessoalmente, eu não posso falar que eu encontrei as pessoas certas na minha vida e se eu não tivesse encontrado as pessoas certas na minha vida, eu não estaria aqui hoje com o Luciano, entendeu? Sim. Eu acredito muito em sorte também, mas junto com o preparo. Eu acho que a sorte bate para todos, mas muita gente tem medo, que às vezes está até preparada, mas tem medo e o medo bloqueia e não avança. Muita gente
não se desafia. É verdade. Né? Porque muitas vezes a gente não está preparado. Sei lá, talvez não estaria preparado para vir aqui gravar um podcast e iniciar a Supiclass. Mas eu fui lá e me desafiei. Cara, eu quero isso, eu preciso disso, essa é a minha missão, isso está mexendo comigo. É mais forte do que eu vou lá e vou fazer. Concordo. Não importa o tamanho do preço que eu vou pagar, se eu vou ter que aprender no meio do caminho, mas eu aceito o desafio, eu quero isso. Concordo Entendeu? com você. E aí, a sorte com você aceitar, você se desafiar, né? E se preparando no meio do caminho, caso ainda não esteja, né? Com controle as coisas dos riscos, acontecem, controle né? dos riscos, né? Depois a gente pode falar um pouco mais disso em expansão, né? Que é um ponto que você vai tratar daqui a pouco comigo, né? A gente entra um pouco mais no detalhe disso. Mas é isso mesmo. E aí fomos lá, fomos para os Estados Unidos entender de gerenciamento por categorias. Legal. Aí quando a gente voltou, a gente começou... O Bom Preço foi a primeira empresa a implantar gerenciamento por categorias no Brasil. Olha Implantamos só. como gente grande. Como gente grande. E, bom, implantamos e depois, quando a gente foi vendido na época, primeiro para a Arrow, depois para o Walmart, eu não tenho a menor dúvida em falar que o Bom Preço de João Carlos Paes Mendonça estava alguns passos à frente do Walmart em gerenciamento por categorias. Olha isso. O Walmart do mundo, entendeu? Eu tenho uma grande admiração pelo Walmart dos Estados Unidos, que eu trabalhei também, mas eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Então, que o Walmart, que o Bom Preço de João Carlos Paes Mendonça, né? E que ele estava à frente do Walmart do mundo em gerenciamento por categorias. Eu não tenho dúvida disso. João Carlos Paes Mendonça é um monstro. Eu acredito. Tá? E eu tive essa sorte. Eu bebi dessa água. Ele foi meu chefe direto por 6 anos. Então, eu tive essa sorte, entendeu? De ter como chefe esse cara. Legal. Aí inaugurei não sei quantas lojas com esse cara, entendeu? E aí foi fantástico. Então, aí depois a gente desenvolveu as áreas de promoções, área de publicidade, etc. Então, mas não adianta, o Demétrio, tudo bem, ele era um cara com... João Carlos Paes Mendonça, ele me mandou estagiar nos Estados Unidos, ele me mandou numa empresa chamada Stop and Shop, que fica em Boston. E aí foi muito legal, foi bacana, obrigado, João Carlos, você é demais. Até hoje eu mantenho contato com ele. Legal. Né? Ele me mandou para os Estados Unidos, ele me mandou fazer uma especialização em varejo na USP, bacana. João Carlos foi bárbaro. João Carlos foi bárbaro para mim. E depois, aí chegou a Arrow, né, que comprou 50%, depois 100% da operação dele, do Bom Preço. E aí aconteceu um negócio muito bacana na minha carreira, que é um terceiro movimento muito importante para mim. Que é o seguinte, o pessoal da Arrow entendia que o Bom Preço, ele era muito forte ele tinha um posicionamento muito forte. Antes disso, é o seguinte, o pessoal da Arrow pegou e falou, Demétrio, bacana você no marketing, mas a gente sabe que você já foi de operações e a gente precisa de mais estratégia em operações e a gente precisa de um cara... E a gente sabe que você já foi de operações. Então, vamos fazer o seguinte, retorna para operações. E aí eu fui ser o responsável por toda a operação do Bom Preço de Pernambuco. Que legal. Você conhece as lojas do Bom Preço de Pernambuco. Tive o prazer de liderar todas aquelas lojas por quase 2 anos. E aí, liderei as lojas do Bom Preço, né? E aí teve um momento que a gente percebeu o seguinte, que a gente estava perdendo muito mercado na periferia. De Pernambuco, de uma forma geral, mas principalmente de Recife, né? Aliás, o Bom Preço atuava na Grande Recife, o Bom Preço não atuava... No interior, né? Tinha loja em Petrolina, com o hiper Bom Preço, né? Mas ele não operava nas cidades do interior, né? Que era uma falha, inclusive, do Bom Preço. Aí eu falo o seguinte, Demétrio, a gente precisa desenvolver um negócio para a gente operar para valer nesse mercado de baixa renda, da classe média popular. Foi assim que a gente determinou. Aí é o seguinte, a Arrow era uma empresa holandesa que tinha operação nos Estados Unidos, tinha operação na Europa, tinha operação na América Central. E eles falaram o seguinte, vamos fazer o seguinte, a gente tem uma operação na América Central, num país chamado Costa Rica e num outro país chamado Guatemala. A gente quer desenvolver esse negócio, tá? E vamos
E a gente precisa, para desenvolver esse negócio, de uma pessoa que responda por operações, marketing comercial. Certo. Você vai morar, vai ficar um tempo lá na América Central entendendo esse negócio e vai voltar. Aí eu fui para lá, eu conheci o negócio, voltei e implantei. No primeiro momento se chamou a segunda fase do balaio, implantamos. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, ó. No primeiro momento, uma outra coisa importante para você como empresário, né, é ser resiliente. Porque os meus 6 primeiros meses do balaio foram um grande fracasso. Eu quebrei a cara, entendeu? E eu entendia, caramba, o que eu faço? Né? E eu sei o seguinte, depois a gente pegou e transformou o balaio, né? Mudou uma série de coisas no balaio e depois os outros meses foram um grande sucesso. E aquelas 2 primeiras lojas do balaio viraram 14. Depois de um tempo, a gente precisava transformar o balaio numa marca nacional. E balaio, aqui em São Paulo, não era uma marca que pegaria bem. Né? E mesmo no sul do país. Então, a gente transformou a marca balaio em Todo Dia. Olha que legal. E aí, a gente pegou e transformou aquela marca de balaio para Todo Dia. E aí, daquelas 2 primeiras lojas balaio, surgiram 137 lojas Todo Dia. Olha aí. Né? Com uma série de transformações e tal, mas o balaio no Nordeste foi uma loucura. No Sul, muito bem, aqui em São Paulo, teve uma série de aprendizados. Bom, e aí o que acontece? O balaio virou a marca mais importante, disparado, a marca com maior quantidade de lojas, Todo Dia virou a loja com maior quantidade de marcas do Nordeste. Então, e aí depois, aí eu fui aí eu tive a oportunidade em 2011 de sair para o mercado de móveis eletrodomésticos. Aí depois eu fui aí eu entrei num negócio muito interessante, que foi comandar o mercado de fast food, que tem uma operação super interessante. E aí eu retornei para a consultoria. Consultoria, depois virei advisor, mas eu estou falando demais. Qual é a próxima pergunta? Cara, eu estou aqui absorvendo toda a sua história, porque é incrível, né? São 34 anos, é isso? De experiência, olha por tudo que você passou. Então tem muito conhecimento aí. Eu estou aqui bebendo da fonte também, aprendendo com você. Gosto demais de histórias, né? De pessoas. E é um prazer escutar isso daí. Pelo amor de Deus, é bom demais. Que história incrível. E o que é advisor? Ah, legal. Advisor é o seguinte. Advisor é um cara que tem muito conhecimento de uma determinada área. Né? Então, ele já viveu bastante uma determinada área, em todos os níveis, tem um conhecimento profundo. Então, ele já fez coisas que deram certo e que não deram certo. Né? Isso é importante. Sim. Ele já quebrou a cara, tá? E já fez coisas importantíssimas darem certo, tá? E ele é um cara... E ele pega, ele transfere esse know-how, né, para outras pessoas, né? E ele é extremamente comprometido com o resultado dessa outra pessoa. Legal. Né, dessa outra pessoa ou dessa empresa, ou dessas pessoas. Então, por exemplo, o que eu sou? Eu sou um advisor de empresas varejistas familiares. Que legal. Isso é uma coisa que eu sou e que eu amo ser. E que eu adoro ser. Eu adoro ser advisor de empresas varejistas familiares. Eu adoro ser comprometido com famílias varejistas. Legal. Isso que a maior parte dos supermercados são familiares, né? Exatamente. Acho que assim, ouso dizer aqui que talvez a maior parte das empresas de pequeno, médio porte no Brasil, de todos os segmentos, são familiares. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Elas são, aliás, acho que todas, quase 99% são familiares e elas não param de crescer. Sim. Tá? Esse negócio de que os grandes estão tomando conta do mercado não é verdadeiro. Os números apontam o inverso. Tá? O atacarejo, ele está nos matando. Eu posso dar números aqui com base na minha experiência que diz que não é verdadeiro essa afirmação. Eu posso falar isso. Então, tem até uma palestra de Davi versus Golias que eu falo que esses números não são verdadeiros. Você sabe que quando inaugura um atacarejo próximo de um supermercado e um outro atacarejo, você sabe quem sofre mais? É o atacarejo. É o atacarejo?
vou dar desviando um pouquinho, ó, quando inaugura um atacarejo perto de um outro atacarejo, esse atacarejo ele tende a perder 40% de vendas. Caramba. E depois ele recupera 15% a 20%, mas ele continua perdendo pelo menos 20% de vendas. Quando inaugura um atacarejo perto, e esse supermercado que estava perto, se ele tem uma boa operação de perecíveis e um bom atendimento, ele vai perder uns 15%, 20% de vendas num primeiro momento, mas depois de 3 meses ele consegue recuperar 100% das vendas. Legal. É isso que eu vejo. É isso que eu vejo pelo Brasil. Dado importante, hein? Isso que eu vejo pelo Brasil. Né? E isso que eu vejo pelo Brasil em empresas familiares. Então, vamos só retomando. Então, esse cara, ele pega e transmite know-how, como esse que eu estou falando agora. Sim. Entendeu? Agora, o que diferencia, por exemplo, de um cara que é um mentor, né? É que, na verdade, o advisor, ele é comprometido com o dia a dia da empresa, ele é comprometido com o resultado da empresa. O mentor, ele transmite o know-how dele e ponto. O advisor não. O advisor, eu, por exemplo, como advisor, eu tenho uma reunião, né, nas empresas varejistas familiares aí, nas quais eu faço esse trabalho, onde eu sou comprometido com a geração de caixa, entendeu? Dessas empresas. Onde eu sou comprometido, né, com o processo de expansão dessas empresas. Então, por exemplo, até uma empresa aí, que ela, eu não vou citar o nome da empresa, né, mas que ela está faturando por volta de 80 milhões agora. E ela está querendo abrir uma 4ª loja. Uhum. Legal, podemos abrir uma 4ª loja, mas podemos abrir a 4ª loja de forma responsável e saudável. Para abrir a 4ª loja de uma forma responsável e saudável, né, a gente tem que gerar tanto de caixa. Então, quando a gente atingir esta geração de caixa de uma forma consistente, aí sim a gente abre essa 4ª loja. Por quê? Aí eu vou me adiantar um pouco na questão da expansão. Da expansão, já entrou no tema. Porque se essa 4ª loja não der certo, né? Mas vai dar certo. Meu amigo, eu já abri mais de 200 lojas. E tenha certeza, entendeu? Que eu, quando abri todas essas 200 lojas, eu tinha certeza que as 200 lojas dariam certo. E algumas deram errado. Olha aí. Entendeu? Então, a 4ª loja pode não dar certo. Pode não vender o que você espera. Então, vamos estar preparados do ponto de vista de caixa para que, né, inclusive para... É claro, nós vamos ter um plano de ação e esse advisor vai estar junto, né, com a liderança dessa família, né, na execução desse plano de ação, né, para que essa 4ª loja seja um sucesso. Mas vamos estar preparados porque, se isso não acontecer, você não derrube a sua empresa. Perfeito. Você sabe que há 2 dias atrás eu visitei uma família que já chegou a ter 5 lojas e fechou 3. Hoje ela tem 2 lojas fantásticas. Sim. Mas ela teve 5. E fechou 3. Tá? Você sabe que alguns dias atrás eu estava com uma família que tem uma loja espetacular. E está abrindo a 2ª loja. Essa 2ª loja, quando eu cheguei, eles estavam prevendo uma venda de 6 milhões. Eu torço para que venda 6 milhões. Mas aí eu fui pegar os dados da cidade. E os dados da cidade dizem o quê? Dizem que o consumo de alimentos, mais limpeza e mais perfumaria daquela cidade são da ordem de 10 milhões de reais. Né? Então, o que acontece? Para essas lojas vender 6 milhões, ela vai ter que ocupar 60% das vendas da cidade. É um desafio bom. Sim. Não é? Sim. Então, e aí eu chego com técnica. Né? Legal. Técnica e dados. Por quê? Porque eu tenho essas informações. Eu tenho um sistema que me dá exatamente, né, as informações por cidade do Brasil, né, de consumo, né, consumo alimentar e não alimentar de cada cidade. Por quê? Porque na minha empresa de consultoria, onde um dos braços da empresa de consultoria é o braço de expansão. E aí a gente presta serviços inclusive para grandes empresas nesse braço de consultoria. E a gente mensura, né, a venda, né? A gente mensura o potencial de vendas de grandes lojas.
né? E aí eu posso fazer eventualmente para essas famílias. Você comentando, vamos voltar nesse assunto aí desse cliente específico, que ele teria que atingir 60% do share, né? Da cidade ali. É possível ou, na sua visão, é um desafio muito grande? É um desafio... Porque ele tem muitos concorrentes ali, né? É um desafio enorme. Eu vou falar uma coisa para você. Na minha experiência, tá? Em cima dessas 200 lojas que eu abri, eu já liderei mais de 600 lojas. Mas a abertura, né, desde o início, supermercado, foram 200 lojas. Abertura desde o início. Que estavam debaixo da minha liderança mesmo. Né? Então, o que eu te falo é o seguinte. O share médio que eu ocupava era da ordem de 25%. Sim. Então, eu tenho esse share médio que eu ocupava, entendeu? Então, caramba, é um desafio enorme que tem pela frente. Muito. E aí, o que a gente fez? Pô, legal, é 6 milhões. Vamos ver qual é o ponto de equilíbrio dessa... Legal. Então, vamos ver. Mas você tem uma loja fabulosa aqui. Vamos ver qual é o ponto de equilíbrio dessa operação, dessa segunda operação que você está abrindo. Aí eu calculei junto com eles o ponto de equilíbrio. Pô, o ponto de equilíbrio não são 6 milhões. Então, tudo bem. Tá legal? Vamos trabalhar para você atingir os 6 milhões? Claro. Né? É desafiador? É o sonho do varejista, vamos para cima. Sabe que é desafiador? Sabe. Mas saiba que é 60%, é muito difícil. Sim. Mas bom. Você definiu o ponto de equilíbrio ali, que é o quanto que a loja precisa vender para se manter Era ali. muito abaixo dos 6 milhões. Legal. Então, se vender menos, a operação continua, vai ter resultado. Então, Legal. aí eu coloquei o varejista com o pé no chão. Bacana. Entendeu? Pé no chão. Falei, não, para você manter a tua operação saudável, você precisa vender muito menos. Né? Agora, vem cá, 6 milhões é o nosso sonho. Mas vamos fazer o seguinte, tá? Vamos colocar como um objetivo para daqui tantos anos chegar nisso, mas vamos colocar como um objetivo de médio prazo uma venda Y, entendeu? E vamos trabalhar para chegar nisso? Legal. Perfeito, show de bola. Então, o que acontece? Alinhou as expectativas, né, Demetrio? Alinhar as expectativas, um plano factível, né? Porque quando você não tem um plano... Vamos falar, você tem as suas expectativas, né? Inclusive na tua vida particular. Perfeito. Quando você fica, de vez em quando você se encontra angustiado, eu não sei se você é assim, putz, eu estou angustiado com alguma coisa. Quando você coloca aquilo no papel, a angústia diminui, não diminui? Correto. Eu sou assim, botei no papel, diminui automaticamente. Então, aí o que a gente fez? A gente colocou no papel, é claro, agora a gente tem um plano claro para isso. Claro para isso. Inclusive, é claro, tem um cálculo, inclusive, da taxa interna de retorno. E aí a gente pega... Demetrio, o que é taxa? É importante saber. A sua loja vai gerar quanto de retorno? Vai gerar um retorno aí de 17%. Caramba! 17% você vai vender bem menos de 6 milhões. Putz, é um investimento muito bom. Onde que você teria um retorno de 17%? Entendeu? Não teria um retorno de 17%. 17% você fala mensal ou anual? 17% anual. Anual. Legal. É uma bela taxa interna de retorno para o varejo. A taxa Selic não vai ficar em 13,5% para sempre. Em algum momento ela vai cair, entendeu? Então, 17% você imaginar que nos próximos 10 anos você vai ter uma taxa consistente de 17%, é muito bom. Você não vai ter na renda fixa 13,5% nos próximos 10 anos, porque essa taxa vai cair. Sim. Vai haver redução dessa taxa de juros. O que vai acontecer, de repente, você apostar numa aplicação com renda variável. Correndo um risco. Correndo risco. Mas, abrir uma loja, e você imaginar que é aquela coisa que você ama fazer e vai te dar um retorno de 17% nos próximos 10 anos, isso é muito bom. Demetrio, uma pergunta. Imagina o cenário que muitos que estão nos ouvindo agora têm esse cenário. O cara tem uma loja só.
e ele tem esse desejo de ir para a segunda loja. Qual que é o momento ideal? Como ele se planeja? Quais insights a gente pode gerar para ele referente a isso? Primeira coisa que eu vou falar olhando para lá, tá? Vamos lembrar de uma coisa, tá? Você é um empresário, você concorda comigo? Né? E aí eu vou falar, sem querer ofender, você não é um jogador, você é um empresário. Então você não pode ir para esse passo jogando para ver o que dá. Não é verdade? Você não pode colocar em risco o que você já construiu. De jeito nenhum. Então, o que acontece? Para você fazer um movimento de risco, aquilo que você tem hoje precisa suportar esse momento de risco, esse movimento de risco. Prego batido e ponta virada. Né? Ou seja, saiba disso, existe um risco, é claro. Né? Você pode pegar, fazer um trabalho, né? Você pode pegar, existem várias empresas, não só a minha, existem várias empresas, né, que você pode pegar e contratar para pegar e identificar qual é a tua previsão de vendas. Você pode fazer isso, você pode contratar alguém para analisar qual é a tua taxa interna de retorno, qual é a sua previsão de vendas. Existe, mas continua existindo um risco, tá? Então, guarde uma coisa, você só pode ir para esse movimento quando você tiver, né, caixa não só para suportar a operação da loja existente, como também para suportar a operação da próxima loja. E aí tem que se fazer uma conta, né, da necessidade de capital de giro da próxima loja. Porque talvez a próxima loja ela tenha uma necessidade. Talvez a próxima loja ela seja um grande problema para você no primeiro ano e no segundo ano. E você tem que estar, né, preparado para isso, não só, tá, para pegar e para suportar a operação corriqueira, mas também para aportar dinheiro, eventualmente, para trabalhar com uma margem mais baixa. É verdade isso. Isso é inquestionável. Demetrio, eu vou comprar uma operação já existente. Aí é um pouco diferente. Mas não vamos esquecer o seguinte, né? A operação já existente que vão te vender pode estar um pouco maquiada. Vamos ser muito transparente também, né? Vamos ser muito claro em relação a isso. Muito claro em relação a isso. Muito cuidado, né? Vamos tomar muito cuidado com as causas trabalhistas, vamos tomar muito cuidado com o passivo de impostos que pode existir nessa operação já existente. Tá legal? Demetrio, eu vou mudar o CNPJ. Muito cuidado, porque o objetivo ainda continua sendo o mesmo. E você pode, sim, né, continuar sendo responsável por todo o passivo daquela operação que antes existia lá. Então, meus amigos, expansão é algo que pode alavancar o seu negócio, como é um negócio que pode arruinar o seu negócio, tá legal? Então, o Luciano, ele falou, né? Demetrio é um cara, né, que trabalha expansão de uma forma saudável. É verdade, é um cara que trabalha expansão de forma saudável, porque ele tem um compromisso com o quê? Com o varejista. Demetrio já abriu lojas que deram certo, né? E Demetrio já abriu lojas que não deram certo. Né? O Todo Dia foi um sucesso monstruoso no Nordeste, mas o Todo Dia teve problemas, por exemplo, em alguns bairros, por exemplo, em São Paulo. Por quê? Por conta de adequação de proposta de valor. Isso é uma outra coisa. Né? Aquilo que dá certo numa determinada cidade pode não dar certo numa outra cidade. Né? Existe necessidade de adequação, eventualmente, de sortimento. Outro dia eu estava visitando uma loja no interior de São Paulo e, de repente, eu vi lá a cuia de chimarrão. Né? Eu falei, caramba, por que isso? Né? E aí eu vi que tinha um polo lá de gaúchos muito forte. Né? Então, né, eu vi um açougue diferenciado lá, com corte diferenciado. Então, tem que ter essa sensibilidade, né, de adequação.
Bom. E que é a importância do caixa, né, nesse momento. Porque qualquer eventualidade que você precise se adequar, você precisa ter um fluxo de caixa, você precisa ter um dinheiro ali que vai manter esse processo, a sua loja, até você se adequar, até você entender o ambiente que você tá e continuar crescendo. Muito bem colocado, hein, Não Demetrio? tem estratégia Muito bem colocado. que suporte uma gestão de caixa ineficiente, entendeu? Ou então a falta de caixa. Não tem. Até falando, né, mais a respeito, tomar crédito para expandir. Qual que é a sua opinião? Ah, caramba. Olha só, essa é uma jogada... Isso vai depender muito, é claro, depende muito das suas taxas e tudo mais. Mas eu não gosto disso. Eu, Demetrio, eu não gosto. Tá? Eu acho que o varejo... Eu não gosto de tomar crédito em bancos, né, para expansão. É claro que você pode buscar algumas se você tem um caixa... Olha só, vamos lá. Olha, eu tenho caixa para expandir. Eu tenho o meu caixa que suporta uma expansão. Tenho caixa. Né? Eu posso expandir. Mas eu vou pegar e vou colocar esse caixa aqui, né? Vou deixar esse caixa aplicado. Eu tenho de tal forma uma influência, né, junto à minha instituição financeira que me permite conseguir uma condição... Mas eu tenho caixa, hein? Que me permite expandir. Mas eu vou colocar... Eu tenho uma influência junto ao meu banco que me dá a condição de conseguir. Eu tenho clientes que conseguem isso. E aí, nessa situação, eu estou de acordo. Legal. Que me dá a condição de conseguir um financiamento bacana. Perfeito. Esse é um movimento bom. Agora, vamos guardar o seguinte. Todas as vezes que eles trazem esse questionamento para mim, a minha pergunta é, ok, qual é o nosso nível de lucratividade da operação existente em um ano? Aí a gente pega e olha. Ou seja, eu tenho um demonstrativo de resultado do exercício claro, né, que me dá uma lucratividade após o imposto de renda. Ah, Demetrio, eu não tenho isso. Bom, um advisor tem que te ajudar a fazer isso. Tá legal? Tá legal. Bom, qual é o nível de endividamento que você está se propondo a fazer? Caramba, eu vejo varejistas que chegam a fazer um nível de endividamento de 4 vezes, 5 vezes. Estão errados. Sim. Não devem fazer isso jamais. Sim. O nível de endividamento máximo que um varejista pode pensar em ter é da ordem de 2, 3 no máximo. Eu já vi varejistas com muito mais do que isso. Então, quando você fala 2 a 3 ou 4, referente ao lucro... A lucratividade no ano... Né? Eu lucro... Então, vamos lá. Vou gastar... Vou construir uma loja. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo prático. Vou construir uma loja. Tá legal. Vou construir uma loja e essa loja vai custar para mim 2 milhões, 3 milhões. Certo. Tá legal. 3 milhões. 3 milhões de reais, tá bom. Legal. A minha loja, a minha operação existente, ela gera um lucro de 1 milhão. Aí eu tenho que verificar. Bom, no pior caso, e eu tenho que ter um pior caso, tá? Qual vai ser o resultado da minha operação que eu vou estar gerando? O pior caso, no primeiro ano, essa operação... preparem-se, pode acontecer. Vai estar gerando para mim um prejuízo de 300 mil reais no ano. Certo. Legal. 1 milhão menos 300 mil... Sobra 700. 700 pau. Tá legal. 700 pau vezes 3, 2.100. Você não deve pegar esse dinheiro... Você não deve pegar 3 milhões jamais financiados para pegar e buscar essa próxima loja. Entendeu? Porque seu nível de endividamento vai estar muito alto. Acima de 3. Acima de 3. Esse é o fator de mercado. Legal. Tá legal? Por quê? Porque depois
o que vai acontecer? O teu gerente de banco, ele vai acompanhar esse nível de endividamento seu. Né? E o que vai acontecer? Você vai virar um refém da instituição financeira. Quando ele perceber que o teu nível de endividamento está alto, ele vai começar a lhe questionar. E a sua vida vai virar um inferno, não só em relação à próxima loja, mas em relação à loja existente. Legal, hein, Demetrio? Muito bem colocado, né? A sua experiência lá de lojas que deu certo e lojas que não deu certo gera um conhecimento muito bacana. E aí, outra coisa, você tem que ter um capital. Quando você vai se propor a buscar um financiamento em banco, é porque você não está com vontade de utilizar o seu capital que foi gerado. Sim. Que foi gerado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A segunda loja, ela tem que ser, a segunda ou terceira ou quarta ou 10ª loja, ela jamais pode botar em risco o patrimônio que você construiu em anos. É isso que eu quero dizer. Demetrio, e como que eu faço, então, para expandir? Você tem que se preparar para expandir. De repente, você tem que pegar e determinar objetivos. Você tem que construir o caixa. E como eu construo o caixa? De repente, você tem que construir iniciativas para aumentar suas vendas, para você aumentar sua margem, para você reduzir sua despesa. Ou seja, você tem que entrar no detalhe da sua gestão de caixa, das suas lojas existentes. Por isso que eu falo tanto de uma coisa chamada gestão no detalhe. E nós, no varejo, infelizmente, ainda muitos varejistas não fazem gestão no detalhe. Gestão no detalhe é conhecer seu negócio ali em todos os detalhes. Você sabe, Luciano, muitas vezes quando eu peguei... Eu atravessei várias crises. Várias na minha gestão. Várias. E todas as vezes que eu atravessei crises, diversas, eu descia um degrau na minha qualidade de gestão. No meu detalhe de gestão. Então, eu vou dar um exemplo para você. Vamos lá. Eu fazia gestão de vendas, exemplo, por categoria. Eu analisava diariamente as minhas vendas por categoria. E eu estava passando por uma crise e, as minhas vendas não estavam chegando. Naquele momento, eu passava a fazer a minha gestão por subcategoria. E aí eu percebia os meus gaps de vendas. E aí eu percebi, em alguns momentos, caramba, mesmo por subcategoria não estava indo. Eu chegava a fazer análise por SKU. Legal. Por unidade de item vendido. Legal. Então, é esse tipo de análise que, infelizmente, a gente não faz. Vou lhe dar um exemplo. Eu precisava aumentar a minha margem comercial. Caramba, como que eu vou aumentar a minha margem comercial? Quando eu vou trabalhar aumento de margem comercial, eu não preciso pensar em aumento de preço de venda. Eu preciso, sim, trabalhar o quê? Em aumento de participação das subcategorias com melhor margem comercial. Legal. E aí, sim, eu começava a trabalhar um outro ponto chamado margem de contribuição. E aí, sim, é entrar no detalhe. É o detalhe que faz você chegar a um bom resultado no final do mês. Aqui a gente já está entrando em gerenciamento de categoria aqui. É verdade. Concordo com você. E o que pegando cada vez mais... vamos aprofundar a nossa comunicação. Eu vejo muitos supermercadistas que ainda não trabalham com gerenciamento de categoria. É muito importante, quanto importante e como ele pode usar isso, né? Você deu um exemplo aí já, dentro da categoria, você pegar aquele produto que tem uma melhor rentabilidade e trabalhar melhor ele, né? Porque ele vai trazer mais. O que mais você pode gerar de insight nesse aspecto? Então, a gestão por categoria, na verdade, ela é você pegar e agrupar os seus SKUs, os seus itens, dentro de uma visão do consumidor. Né? E aí você cria uma coisa chamada árvore mercadológica. Perfeito. Tá legal? Aí existem... E aí você classifica, inclusive, as suas categorias em 4 grandes papéis. Categoria destino, categoria
rotina, categoria conveniência, né? categoria sazonalidade. Né? E aí, de acordo com a classificação, isso a gente vai estar a gente vai estar entrando nesse detalhe, você tem, de acordo com a classificação das categorias, você vai ter estratégias distintas para cada uma dessas categorias. Na aula da Subclass, é isso? Você vai ter detalhado isso? Com certeza. Legal, que bacana. Vamos entrar. E a gente vai entrar, na aula da Subclass, a gente vai entrar no detalhe da categoria destino. Porque muita gente confunde categoria destino com uma categoria que gera tráfego, como, por exemplo, arroz e feijão. O varejista, eu coloco um desafio aqui. O varejista que conseguir fazer arroz e feijão como categoria destino, entendeu? Como categoria destino, no conceito dela, né? Por favor, mande um WhatsApp para mim, né? Depois né, na Subclass eu pego, divulgo meu celular, né, que eu vou dar 1 ano de advisory de graça para esse varejista. Porque não é possível, não é. Dentro do conceito de categoria destino, isso não é possível e não é um bom negócio, inclusive. A categoria cereais ser uma categoria destino. Ela é uma categoria geradora de tráfego. Inquestionável. Ela é uma categoria rotina e sempre vai ser uma categoria rotina. Né? Ela não pode ser uma categoria destino. Ela é uma categoria rotina, sempre. Qual que é a diferença entre categoria de tráfego e categoria destino? Então, a categoria destino é o seguinte, tecnicamente falando, a categoria destino, além da geração do tráfego, ela é uma categoria que ela é o DNA do seu negócio. Então, o que acontece? É muito difícil você chegar, né, como você pegar e falar, olha, cereais é o meu DNA. Entendeu? Cereais é o meu DNA. Por quê? Porque como que você vai se diferenciar em cereais em sortimento? É muito difícil. Possibilidade zero de você se diferenciar em cereais no sortimento. Porque a possibilidade de alguém ter o mesmo sortimento que você tem é igual. Não existe. Não existe. Nem o atacarejo hoje, com trabalhando com os dois preços, né, ele consegue mais se diferenciar em sortimento, por exemplo. Já existe supermercado, né, trabalhando com fardo de cereais, como a SKU, venda para o consumidor. Você não consegue. Né? Como que você vai se diferenciar com cereais, por exemplo, do ponto de vista de promoções? Você não consegue. Vou colocar o preço lá embaixo. Aí você coloca o preço lá embaixo, o que vai acontecer com o teu resultado? Você vai estraçalhar o seu resultado se você não tiver um custo muito lá embaixo. Entendeu? Então, não se mostra um bom negócio para o varejista colocar uma categoria cereais como uma categoria destino. Porque, então, então não é um bom negócio você fazer com que... É um bom negócio você falar, olha, eu tenho bons preços de cereais. Isso é legal. Mas você falar, olha, o meu negócio, quando você pensar em cereais, pensa na minha loja, isso não é um bom negócio. Concordo. Não, pensa na minha loja. Agora, vou te falar, eu tenho um mercado, de repente, né, na periferia, né, da cidade que a gente gosta muito, Recife. Tá legal? Legal. Então, eu pego e tenho um hortifruti muito legal. Bacana. Isso pode ser uma categoria destino. Legal. Por quê? Porque eu posso ter um bom sortimento, posso ter frescor, né? Porque eu posso ter um frescor muito bom, eu posso ter um atendimento diferenciado no hortifruti, eu posso ter itens processados que o meu concorrente do lado não trabalha com itens processados,
Tá bom? Eu posso trabalhar com uma promoção bacana de hortifruti. Eu posso trabalhar com um saldão, eventualmente, de hortifruti, que o meu concorrente do lado não trabalha. E eu vou ganhar muito mais dinheiro trabalhando com o meu hortifruti do que com hortifruti, com frescor e etc. Sim. E é uma categoria que vai trazer gente com frequência para dentro da minha loja e todo dia. Então, é muito mais inteligente e também possível eu trabalhar com essa categoria como sendo uma categoria destino do que trabalhar com a categoria cereais. Então, é esse tipo vou chamar de malícia estratégica que eu quero trazer, né, com essa aula de gestão de categorias, né, pro varejista. Legal. Que vale tanto pro varejista de pequeno porte pro médio porte. Muito show, muito bem colocado, viu? Trouxe uma consciência bem bacana de como que a gente pode usar o mercadológico, né? Como que a gente pode usar o gerenciamento de categorias com uma forma de resultado, gerar resultado dentro dos nossos negócios. Posso te dar um outro exemplo? Sim. Eu tenho um cliente que, por acaso, ele tem uma fazenda bárbara. Ele tem uma fazenda bárbara. E, olha, eu vou te falar uma coisa. Ele tem o melhor açougue do Brasil em matéria de supermercado. Ele não utiliza o sistema VR. É uma falha dele. Mas ele tem o melhor açougue que eu conheço. Legal. Tá? Ele tem o melhor açougue que eu conheço. É bárbaro o açougue do cara. O que ele faz? É a categoria de destino dele. Ele é lembrado por isso, ele é reconhecido por isso. E aí, quando o cliente dele pensa, né? Açougue, onde que eu vou comprar? Já vem a loja dele na cabeça. É o melhor açougue da cidade. Legal. E ele tem uma tremenda... Enquanto muitos varejistas têm uma dificuldade de gestão de açougue, cara, ele é o melhor açougue do interior de Pernambuco, esse cara. Entendeu? Eu me atrevo a falar que não tem nenhuma loja em Recife que tem um açougue igual dele. Que legal. Entendeu? Então, o que acontece... Deixa eu fazer uma pergunta para quem está nos ouvindo agora. A sua loja é lembrada pelo quê? Reflita isso. A sua loja é lembrada pelo quê? Pergunta para o seu cliente, faz um teste. Cara, quando você pensa na minha loja, você pensa no quê? No hortifruti, no açougue, no atendimento. A sua loja é lembrada pelo quê? Olha só, é muito boa essa reflexão para a gente entender como as pessoas enxergam o seu negócio. E na minha loja, não. Na minha aula, eu vou te dar ferramentas para você o quê? Estruturar uma categoria que lhe traga rentabilidade, ou seja, que enche seu dinheiro, seu bolso de dinheiro, né? A transformar essa categoria numa categoria destino na sua loja. Tá legal? Eu vou falar um negócio, cara. Eu, quando tinha loja em periferia, eu transformei a categoria perfumaria numa categoria de... Não a categoria, mas a grande perfumaria como destino. Eu tinha cadeira, olha só que loucura, mas era muito legal. Eu não sei se hoje seria possível, mas eu tinha cadeira de tintura no meio da loja. Eu fazia isso. E eu tinha um sortimento bacana de tintura. Legal. Isso era muito interessante. E vamos lembrar, a perfumaria tem um bom sortimento. Então, por exemplo, hoje, a gente falando da nossa Recife, haveria alguma dificuldade por conta das farmácias. Mas existem várias cidades do interior do Brasil que as farmácias não estão tão presentes, que são hoje os grandes especialistas em perfumaria. E por que não essas lojas do interior do Brasil, por que essas lojas não podem assumir a categoria de perfumaria como especialista? Por que não? Bacana. Não tem farmácia. Ou então não tem uma farmácia de grande porte. É até inconsciente, né? Porque quando eu quero comprar pães, eu sei a loja que eu vou. Não é engraçado? Quando eu quero comprar hortifruti, que é minha esposa que escolhe, ela sabe a loja que ela gosta de comprar naquela loja. Açougue, a mesma coisa. A gente tem aquela loja de preferência que a gente vai comprar. E isso acontece o tempo todo, né? A percepção do cliente
com a qualidade do produto, com o que ela está buscando, né? Onde ele vai encontrar. E tem loja que você encontra tudo, consegue atender muito bem, né? A parte de padaria, açougue, perfumaria. E ela vira referência naquilo. E é onde fideliza muito o cliente, né? Eu sei que eu vou lá e vou encontrar tudo. Então não preciso ir em vários lugares. Ou eu vou em uma loja que eu não vou encontrar tudo que eu quero, vou ter que complementar, perder tempo. E à medida que você ganha participação de venda nessas categorias, você ganha mais possibilidade para investir em preço em cereais. Eu não estou falando para não ter preço em cereais. Eu quero ter preço em cereais. Só que ter só preço em cereais, sem aumentar a participação das categorias com boa margem, significa o quê? Diminuir a minha lucratividade. Diminuir a lucratividade. Eu quero é aumentar a participação das categorias com boa margem. Para quê? Para dar condição para o varejista ser competitivo naqueles itens que eu tenho que ser competitivo. Legal, Demetrio. É isso. Show. Falar de gestão familiar, né? Já que a legal. gente chegou nessa conclusão aqui que a maior parte das empresas, né, pequenas e médias no Brasil são familiares. Eu cresci em empresa familiar, aprendi muito. Tem os seus desafios, né? Mas também tem aquela parte de união, de pensar a longo prazo, a construção junto, assim. Eu acho que é lindo, eu acho maravilhoso isso. E qual que é a sua experiência quando você está participando dentro de uma empresa, dentro de supermercado, e a gestão é familiar? É um desafio gigante? Como que é isso para você no seu dia a dia? Como que você lida com isso? Como que a gente pode gerar insights para as pessoas que têm essa gestão familiar? Então, eu acho que essa questão da união ela é muito importante. Ela é muito importante, mas também é muito importante que haja liderança verdadeira, mesmo dentro da empresa familiar, né? Isso é muito importante. É muito importante, muitas vezes, que mesmo na empresa familiar, onde existam irmãos envolvidos, que tenha um irmão, né, que seja o líder dessa família, os líderes de forma genuína, conquistada e que seja respeitado nessa função de liderança. Né? Isso, na minha opinião, isso é muito importante. Essa é uma questão, ela é fundamental. Ela é fundamental, senão a empresa ela começa a perder um pouquinho de velocidade. Então, essa é uma das perguntas que eu faço muitas vezes quando eu chego num cliente novo. Quem é o líder? Legal. Quem é o líder? E eles sabem responder isso ou não? A empresa. Você sabe que, em alguns momentos, não quem é o líder da família. Essa, absolutamente não é o meu objetivo, mas eu me envolvo com a família. Eu me envolvo e eu gosto de saber a história, da empresa tal, eu gosto de conhecer o fundador, eu gosto de saber, muitas vezes estão os filhos, eu gosto de conhecer a mãe, gosto de conhecer o pai, eu gosto de enaltecer o pai, e gosto de fortalecer o pai, gosto de fortalecer a mãe. Legal. Isso para mim é muito importante. Aquela coisa da gente honrar o pai e mãe. Sim. Isso é fundamental. Honre pai e mãe. Com certeza. Ponto final. Se eu chego numa empresa e que eu percebo que não existe a honra ao pai e à mãe, aí a gente tem um problema de valores na família que vai impactar claramente na condução da empresa. Aí isso não vai dar certo. Então, esse é um ponto muito importante, na minha visão. Então, respondendo a sua pergunta de forma, assim, clara, tá? Existem casos em que eu chego na empresa e que uma pessoa ela é apontada como líder. Porém, depois de um tempo, eu identifico uma outra pessoa como sendo líder de fato. E isso é um problema. E isso muitas vezes se torna um problema, porque as coisas não são claras. Elas não se mostram claras. E aí esse é um ponto que precisa ser tratado dentro da empresa. É uma questão que precisa ser tratada com clareza. E é muito difícil fazer esse movimento, quem realmente lidera de fato.
mesmo não sendo apontado como líder, e esse outro que está como líder, mas as pessoas talvez não considerem ele como líder. Como fazer esse movimento, hein? Não, eu acho que dentro da minha forma de conduzir, né, junto principalmente ao pequeno e ao médio varejo, né, é uma forma muito clara de se falar, de se tratar isso. É uma forma muito transparente de se fazer isso. Né? Primeiro, o advisor ele tem que conquistar uma coisa, é a confiança. Sim. Né? Ele tem que estar lá e as pessoas precisam entender que o objetivo dele é perpetuidade do negócio, é perpetuidade do relacionamento da família, é perpetuidade daquilo que eles construíram e o respeito daquilo que eles construíram. Né? E aí ele precisa entender, né? Existe um líder, né, que se aponta e um líder de fato. E aí, quem realmente é o melhor líder para o negócio? E aí se discute isso, né? Claramente, quem é o melhor líder para a organização? Né? Quem é que tem os melhores skills para isso? Legal, né? essas perguntas são profundas, né? Né? Quem é que é o melhor líder para a empresa no amanhã? Né? Bom, é esse, tá legal. E qual é a melhor forma de pegar e fazer essa transição de liderança? E como que pode se acomodar de uma forma respeitosa? Porque se essa pessoa assumiu essa liderança, mesmo de forma informal, ela tem as suas... ela tem a sua força, né? Então, qual é o tipo de... Qual o tipo de... Né? Como que essa pessoa pode contribuir, né, dentro da organização? Então, é sempre de uma forma muito, muito transparente e de uma forma muito independente. Essa é uma característica de um bom advisor, né? Um bom advisor, ele é um cara que atua de forma independente. Legal, né? Eu, por exemplo, eu sou um cara extremamente comprometido com a família. Eu sou um cara extremamente comprometido com a perenidade do negócio. Eu sou um cara extremamente comprometido com os funcionários da empresa. Eu sou um cara extremamente comprometido com os resultados da empresa, né, com a felicidade das pessoas envolvidas. Mas eu sou um cara extremamente comprometido com o meu passado, né, com a minha experiência, né, também. Né? Se alguma coisa me diz que a decisão ela é errada, né, eu vou expor. Sim, né? vai colocar a sua opinião. Eu vou expor a minha opinião, mesmo correndo o risco de perder o cliente. Isso pode acontecer. Porque o foco é na melhor decisão para aquele negócio. Para aquele negócio. Legal, isso. Isso é muito importante. Não, exatamente. Né? Então, o que acontece? Sempre vou atuar de forma independente. Né? Então, é aí que entra a independência. Né? Isso é muito importante. Por quê? Porque é a questão. Né? A questão é sempre falando a verdade. Sim. Tem muito ego na família? Cara, você sabe que eu encontro muito mais ego nas grandes empresas do que nas empresas de médio e nas empresas de pequeno porte. Eu vou falar uma coisa para você. E tem muito empresário aí de empresa de pequeno porte ganhando muito mais do que muito vice-presidente aí de grandes empresas varejistas com ego lá em cima. Sim. Mas são pessoas extremamente simples, né? Isso me encanta. Eu adoro conviver com pessoas, entendeu? Com essa postura. Sim. Porque é isso, uma característica de um empresário, inclusive... né, eu até escrevi um livro, né, sobre a transição de empresários, de executivos para o mundo empreendedor, né? Uma das características... Mas isso fica para um outro papo. Que eu gostaria de ter com Combinado. você, tá? Legal. Uma das características do bom empresário é a humildade. Sim. Né? Então, o bom empresário, ele tem que ser humilde. Né? Ele tem que ser humilde. Se a gente não é humilde, a gente
quebra a cara. Sim. Entendeu? Então, sabe, essa disposição, né, constante de aprender, de dividir e de ouvir, ela tem que ser constante. Sim. Né? Ela tem que ser constante. Eu te conheci através do pessoal do Feirão, eu acho, não foi isso? Isso. Cara, foi um prazer. Para mim foi muito bacana. Eu estou te conhecendo, né? Mas caramba, muito bacana, né? E eu quero, para mim, é de uma importância tão grande conhecer outros empresários, saber a história de vida deles, expor as minhas angústias, as minhas necessidades, Sim. ouvir os empresários. Né? Eu tenho, por exemplo, você falou de um negócio tão bacana, você ouviu, você falou, olha, esse propósito que é a Subclass surgiu de alguém que não é meu cliente. Você sabe que eu tenho tenho um empresário, entendeu? No interior de São Paulo, que não é meu cliente. Mas talvez seja, entendeu? O empresário com o qual eu tenha, assim, com o qual a gente troque mais informações, né? Onde eu escute mais para ouvir, né, as questões das empresas familiares e etc. E ele fala para mim, ele dentro da humildade dele e tal, ele fala, Demétrio, eu não me vejo ainda... Na visão dele, errada, mas eu respeito, eu não me vejo ainda em condições ainda de pegar e ser seu cliente. Ele está errado, né? Eu não vejo, mas eu falo, cara, vamos conversar, vamos ouvir, deixa eu te ouvir, né? E eu acho um bárbaro isso, entendeu? Essa necessidade dele. E primeiro ele contribui muito expondo para mim, entendeu? O dia a dia dele, eu ouvindo e aprendendo com ele. E ele me dá uma oportunidade ímpar de, ouvindo ele, aprendendo com ele, poder de alguma forma contribuir. Então, Sim. essa troca é de uma riqueza, entendeu? Tão importante, tão importante. É muito legal. E é o seguinte, o ego é um dos maiores venenos que tem dentro de um negócio. É um dos maiores venenos que tem dentro do negócio. Ou eu me questiono muito sobre isso, né? Eu quero estar certo ou eu quero fazer com que o meu negócio dê certo? Puta, que lindo eu quero isso. estar certo ou eu quero ganhar dinheiro, né? Que bárbaro, cara. E eu questiono demais. E aí é onde a gente para e pensa, cara, vamos refletir, vamos escutar a opinião de alguém. Putz. Né? Vamos escutar uma terceira pessoa. Isso. Isso é muito importante. Bárbaro, cara. Bárbaro, cara. É isso mesmo. Eu quero estar... É gozado. Bom, você resumiu agora. Eu quero estar certo ou eu quero perpetuar o meu negócio? Eu quero estar certo ou eu quero ganhar dinheiro? E tem outra, né? E isso vale, inclusive, para mim, aqui na posição, aqui quando eu chego no cliente, né, que volto a falar, né? Eu chego, exponho meu ponto de vista, mas o cliente pode chegar e falar, não concordo, e ele está certo. Sim. Entendeu? E me desafiar. Uhum. E eu chegar e falar, você está certo. Concordo com você. Legal. Concordo com você. É Ponto. isso aí. Estamos caminhando para o encerramento desse podcast fantástico. Foi uma aula e tanto aqui com o Demétrio. Gerou muitos insights. Eu acredito, né, que você que está nos ouvindo aí tenha gerado muitos insights para vocês também. Demétrio, uma frase para quem está nos ouvindo agora. Putz, a frase que eu utilizo muito, entendeu? Tem muito a ver com o que você, com a frase que você inclusive começou o teu Subclass agora, né? a Subclass, né? O podcast, que seja obcecado por... não existe maior compromisso com os seus funcionários, né? E não existe maior compromisso com você do que você estar buscando constantemente, né, sair da zona de conforto. Tem tudo a ver com o que você falou no início, né? Eu acho que não existe veneno maior do que a zona de conforto. Então, tem tudo a ver. Então, você vê, né? A gente está muito alinhado, porque quando eu lidero, e lidero muitas vezes, né, eu liderei mais de... Eu já liderei ao mesmo tempo mais de 8 mil pessoas. Olha só. E eu costumava falar para os meus liderados o seguinte,
Entendam o seguinte, eu tenho uma obsessão. E qual é a minha obsessão? Por tirá-los da zona de conforto. Porque isso é a maior demonstração de compromisso com vocês. Porque à medida que eu tiro vocês da zona de conforto, o que eu faço? Eu faço com que vocês aprendam mais. Então, esse é o caminho das coisas. É assim que a roda gira, entendeu? É procurar tirar constantemente o ser humano da zona de conforto. É assim que a gente pega e desenvolve as pessoas. É esse o entendimento meu. Legal. Como que nós achamos você nas redes sociais? E quais redes sociais você está? Legal. Vocês encontram o Demétrio no Instagram, no Demétrio _Magnani _varejo, aquele tracinho embaixo. Tenho o meu WhatsApp, eu não tenho nenhum problema em receber mensagens, que é o 011 973 46 4241. Não vejo problema e vou adorar receber mensagem de vocês. E quem quiser conhecer um pouco mais, tem o LinkedIn do Demétrio Magnani para verificar um pouco mais da história, algumas das recomendações que existem do Demétrio Magnani. E vai ser um barato, vai ser uma delícia conversar com vocês, varejistas, a qualquer momento. Eu adoro o varejo, eu amo o varejo, tenho 56 anos, tenho no mínimo 50 anos de vida, né? E quero dedicar os meus próximos 50 anos ao varejo. Um grande abraço e nos encontramos nas suas lojas. Legal, que propósito lindo, propósito maravilhoso, é isso aí. Agradeço demais por ter compartilhado sua história é linda, é incrível. Gostei muito, muitos aprendizados aqui para mim. É isso, galera. Agradeço demais você que nos acompanha até aqui. Curta, comenta, compartilhe. Leva esse conteúdo para os seus amigos, para os seus familiares e vamos construir um varejo cada vez melhor. Siga a Supiclass nas redes sociais e até a próxima. Valeu, abraço!